Do nosso Deus, queremos louvar ao Senhor neste momento pela maravilhosa palavra e oportunidade que Deus tem concedido a seus filhos de mais uma vez estarmos buscando em Deus a condução do seu Espírito Santo para que nós possamos realmente estar firmado em Deus para o crescimento do seu povo. Nós estamos discorrendo sobre um tema a respeito de sinais da volta de Jesus. Quero deixar 5 sinais da volta de Jesus. E o primeiro sinal da volta de Jesus é a fome espiritual. Observa que Amós capítulo 8, versículo de número 11. Eis que vem os dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo número 12 diz: e por se multiplicaram a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amós, no seu tempo, ele já deixa uma declaração e uma advertência que o Senhor, naqueles dias, haveria fome, e a fome que haveria não era de água, a fome que haveria não seria de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E Mateus ele faz esse registro que diz: por se multiplicar uma iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Observa que esses dias difíceis, os dias onde os homens não vão querer ouvir a palavra de Deus, e a ausência da palavra justamente causa esse esfriamento espiritual, essa falta de amor ao próximo. Nós estamos observando que o mundo hoje está em uma catástrofe só, as pessoas não têm mais aquela afeição nenhuma ao seu irmão, e isso é degradante, isso torna para nós algo inaceitável, porque um homem não amar o seu próprio semelhante. Observe que a aparição é de guerras, fome, terremotos, e ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Olhai e não vos perturbeis, porque observe que forçoso o que é assim aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas, elas são princípio de dores. Mateus 24, versos 6 e 8. E Jesus deixa essa declaração, esses sinais acerca da sua vinda, a restauração de Israel. Aprendei, pois, da figueira e a sua parábola, quanto já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo as portas. Observe que é Mateus 24, verso 32 ao 33, propôs-lhes Jesus, ele propôs-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando começam a brotar, sabeis por vós mesmos, ao vê-las, que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabeis que o reino de Deus está próximo. E Jesus ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso se cumpra. Passarás os céus e a terra, mas
as minhas palavras elas jamais passarão. Lucas 21, 29 ao 33. Isso são evidências claras da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A letra D diz que sinais celestiais, estrelas, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua, não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Observe que até os sinais celestiais, eles denunciam realmente, ele faz declarações acerca da segunda vinda do Messias, e nós precisamos estar atentos a estes acontecimentos para que nós não sejamos pegos de surpresa, mas venhamos estar em Deus firmado para o crescimento e o amadurecimento da Igreja de Jesus, que ela esteja preparada para aquele grande dia. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias, diz a palavra de Deus: derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel capítulo 2, verso 29 ao 31. Ele fala justamente desse grande e terrível dia do Senhor, desses acontecimentos. E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Isso aqui é Apocalipse capítulo 6, versículo 12. João, ele tem esta visão quando ele viu o sexto selo sendo aberto. Houve grandes terremotos, e o céu se tornou negro como saco, e a lua, ela toda se tornou-se como sangue. E o importante que nós devemos observar claramente, o que as Escrituras estão nos advertindo, que a vinda de Jesus é certa. O Evangelho será pregado em cada canto do mundo. Tempo de despertamento, é tempo de avivamento, é tempo de buscar a Deus. Não olhar simplesmente para os acontecimentos, mas olhar para aquilo que nos identifica como cristão. O Evangelho ele será pregado em todo canto do mundo. Este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Esse capítulo 24 de Mateus é muito rico. Observe que o Evangelho do Reino, ele precisa e ele está sendo pregado, divulgado. Que temos observado nos dias atuais os missionários pregando a palavra de Deus, os pregadores intensificando a mensagem acerca da vinda do Messias, os meios de comunicação, a internet e outros meios de comunicações. O mundo está sendo evangelizado. Então precisamos estar atentos e fazer aquilo que nos compete fazer para que este Evangelho seja pregado em todas as nações, seja corpo a corpo, seja virtualmente, através de uma mensagem, através do seu canal, através do WhatsApp, do YouTube, do Instagram e de outros meios de comunicação. O importante é que o Evangelho do Reino ele está sendo pregado, e o propósito de Deus é que nós continuamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. São sinais da vinda de Jesus. A aparição dos falsos cristos e dos anticristos também são sinais acerca do fim, da vinda de Cristo. Em Mateus 24, de 4 a 5, Jesus ele faz menção
E respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. A muitos enganarão. Isso aqui também são sinais de falsos profetas, de falsos mestres, falsos pregadores, falsas mensagens, tentando envolver, engodar as pessoas com mensagens facciosas, mensagens tudo bem elaborada, mas que não tem compromisso nenhum com a verdade. Se, pois, alguém vos disser: eis-o aqui o Cristo, ou aí-lo, aí, não acrediteis, porque hão de seguir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vou-lo tenho dito. Interessante que esses versículos mostram claramente que muitos vão dizer: ele aqui, ele ali, e a advertência de Deus para conosco é que nós temos que ter cuidado, que, se possível for, até os escolhidos serão enganados. Pedimos a Deus um espírito de discernimento, que tenhamos um entendimento do certo e do errado, porque tem muitas coisas que parecem com verdade, mas são mentiras. Observe a parábola das 10 virgens. Ali as 10 virgens, Mateus 25 diz que as 10 eram virgens. As 10 estavam indo ao encontro do noivo. As 10 elas tinham lâmpadas. As 10 elas tinham azeite. As 10 elas tinham fogo nas suas lâmpadas. As 10 adormeceram. As 10 ouviram o grito: aí vem o noivo. Elas ouviram o grito do amigo do noivo. Mas, quando despertaram, 5 delas viram que as suas lâmpadas estavam se apagando e elas não tinham azeite de reservas. Observe um dado bem importante, que o que denunciou realmente o despreparo daquelas 5 foi o tardar do noivo. Queridos, isto é uma palavra de advertência, de vigilância, que temos que estar atentos. Tem coisas que parecem com verdade, mas são mentiras. Se nós fôssemos parafrasear esse texto, são pessoas que estavam indo para um determinado lugar, estavam oferecendo o seu culto, estavam andando bonitinho, conforme o protocolo, conforme a denominação ordena, mas interiormente essas pessoas não tinham reservas, não estavam preparadas para encontrar o noivo. E o tardar de Jesus faz toda a diferença, porque aqueles que estão em Cristo, eles permanecerão firmes. Mas aqueles que não estão em Cristo, com o tardar do noivo, será cansativo e enfadonho. Eles desistirão da espera. Observe um outro dado importante, que quando Jesus ele foi assunto aos céus, lá em Atos capítulo 1, a Bíblia nos diz que mais de 500 pessoas, elas viram Jesus subir. Mas poucos dias, quando o Espírito Santo desce no cenáculo, aquelas 500 pessoas que viram Jesus subir, elas desceram para o cenáculo para esperar a descida do Espírito Santo. E observe que um curto prazo de tempo, quando o Espírito Santo desceu, só tinha 120 pessoas. Aonde estavam as 380? Esperar nem sempre
as pessoas vão querer. Então a espera sempre para muitos é cansativo. E aí é que nós percebemos que o noivo pode vir, o amigo do noivo pode gritar, aí vem o noivo, e você está despreparado, não está preparado para subir ao encontro do noivo. Que Deus em Cristo possa te abençoar, te dar muita graça e você possa refletir. Querido, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, seu joinha, seu gostei. Compartilhe com seus amigos esta mensagem de reflexão. É simples, mas você atentando para o que está escrito, para o que está sendo falado, essa palavra ela te dá condição para que você possa realmente mudar e servir a Deus com uma alegria. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.